1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, praticamente resume o que diz este salmo. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. É o nosso Salmo 141. Senhor, a ti clamo, escuta-me. Inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. É uma oração que o salmista faz, mas a gente vê um certo cuidado aqui. Ele tem a preocupação dele é que a oração chegue aos ouvidos de Deus. Suba a minha oração perante a tua face, como incenso, ou seja, ele deseja que a oração dele seja agradável a Deus. Seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. E aí vem a passagem lá de Timóteo, levantar mãos santas. E ele coloca algumas características desse modo de se apresentar diante do Senhor. Põe ao Senhor uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Ou seja, o cuidado com o falar, para que ele não incorra em erro. Existe uma passagem que fala, no muito falar não falta transgressão, acho que é isso que diz E o versículo 4, ele vai falar agora da parte mais interior das suas emoções. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más. E aí, além das coisas, vem as pessoas também, com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma das suas delícias. Aqui nos fala de separação. Ele não apenas se apresenta diante de Deus numa condição interna, uma condição interior, que seja agradável a Deus, mas ele também, exteriormente, ele evita a companhia dos que praticam iniquidade, e também evita saborear daquilo que apraz os que praticam iniquidade. Não coma das suas delícias. E aí vem esse versículo 5, é interessante, porque ele fala, fira-me o justo. E isso vai contra, qualquer instinto humano. Nós não queremos ser feridos. Mas esse fira-me o justo é no sentido de repreensão, de correção. Tem aquele outro salmo que fala, foi bom eu ter sido afligido. Será isso uma benignidade, uma coisa boa. E repreenda-me. Será um excelente óleo que a minha cabeça não rejeitará. Essa é a sujeição à disciplina, sujeição à exortação. Porque continuarei a orar a despeito das suas maldades, quando os juízes forem arremessados da rocha. Ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Isso aqui aparentemente ele está falando de Israel mesmo. Nessa ocasião aqui, a situação de Davi era muito ruim, porque ele fugia de Saul. No Salmo 142, inclusive é aquela masquil de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Toda aquela situação em que ele estava fugindo de Saul. Então existe iniquidade entre o seu próprio povo, e ele fala dos seus juízes quando forem arremessados da rocha, ou seja, mesmo, e aí entra uma coisa interessante. Davi aqui tem os sentimentos de Cristo, porque ele fala da repreensão, fala da justiça, do juízo, porém, não com maldição. Ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. E aparentemente aqui no sentido de restauração também, daqueles que haviam caído em Israel. O incenso nos fala da oração dos santos, Se a gente for lá em Apocalipse, capítulo 5,
Versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Em Apocalipse 8, versículo 3. E veio outro anjo posto junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fogo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo que é diante de Deus. Então, na hora do incenso era a hora da oração. E as nossas orações, as orações dos santos, fala que sobe a Deus como incenso. Deus está. O incenso tem um cheiro agradável. As orações que sobem a Deus dos seus santos são agradáveis aos seus Deus. O versículo 8 tem um mas, como que mudando completamente de cenário, como quando alguém lavra e sulca a terra, são os nossos ossos espalhados à boca da sepultura. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, Senhor. Em ti confio. Não desampares a minha alma. Existem 2 lugares onde ele pode olhar, onde nós podemos olhar também. Um é se alguém lavrar a terra e sulcar a terra, os nossos olhos são espalhados à boca da sepultura, ou seja, vem à tona tudo aquilo que nós somos, pó, né? Quando nós olhamos para a nossa fraqueza, para a nossa incapacidade, não há oração, porque nós não vamos encontrar nada em nós. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, Senhor. Ó Deus, Senhor, em ti confio. A oração é basicamente um olhar para fora. A confissão, sim, traz à tona as coisas que nós erramos, né, os nossos erros, e apresenta isso a Deus em confissão. Mas a oração é dependência de Deus e não buscar em nós os recursos. Porque olhando para dentro, o que são? Ossos espalhados à boca da sepultura. Se a gente olhar em Provérbios, tem muitas palavras ligando repreensão com correção. Versículo 5: tira-me, será isso uma benignidade. Repreenda-me, será um excelente óleo, e a minha cabeça não rejeitará. Na verdade, a repreensão tem como finalidade a correção. Aquele que ouve a repreensão, obviamente, vai aceitar a correção. A repreensão, quando alguma pessoa é repreendida, é porque ela procedeu de alguma maneira incorreta, não devida, não oportuna. Então, o sábio, fala lá no Provérbios, ouve a correção, né? Mas o insensato despreza a repreensão. Aquele que ouve a repreensão, dá ouvidos, ele vai entender que aquilo, a finalidade da repreensão é a correção. E nós vemos na palavra de Deus todo dia que Israel não quis ouvir a repreensão do Senhor, que tinha como finalidade a correção dele. Em nenhum momento eles aceitaram a correção. Tinha que vir com a vara. Nós vemos que veio com a vara e a repreensão não era pouca coisa, não. Era morte de milhares de pessoas, serpentes ardentes, quando eles morreram também antes de entrar na terra, quando eles constituíram lá com as
filhos dos moabitas, morreram 32.000, mais os que ficaram prostrados no deserto. Por causa da incredulidade, eles não queriam ouvir a repreensão. Então a repreensão tem como finalidade a correção. Depende de como a gente vai interpretar, né? Se alguém diz para mim assim, ó, não fale mais essa palavra porque não está correto assim. Diga dessa maneira. Ou seja, se eu aceitar aquilo, eu vou tomar como ele está me corrigindo. É uma repreensão para que eu não fale mais errado. E eu vou aceitar aquela correção. É uma maneira bem simples de tentar explicar, mas a finalidade da repreensão é a correção. Duas palavras. Conforto, que é para a gente também poder saber aqui para Davi, se é ele que foi o autor do salmo, não sei, a música diz que é a melodia dele, não sei se é a letra dele exatamente, mas que conforto, que seja de Davi, e conforto para Davi, no meio de toda aquela impiedade, ele observando os ímpios, né, as atitudes dele, ele poder achar um lugar, né, para poder olhar no meio de toda daquela impiedade, olhando para ele, como o irmão falou, um montão de ossos, né, vendo o juízo, vendo a si mesmo, sujeito à repreensão, que não tinha um andar reto, só mesmo ele poder, no versículo 8, olhar, né, olhar para cima, para o Senhor, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, sabendo que no meio desse mundo, né, de impiedade, de injustiça e também do nosso estado, que não é nada diferente do que o de Davi, né, em modo nenhum, né, o estado do homem continuou o mesmo, mas o alento, né, que nós temos, é o mesmo alento que Davi tinha de olhar para o Senhor, saber, quando ele fala naquele salmo, acho que é 139, até quando entrei na casa de Deus, na casa do Senhor, aí eu pude descansar. Ele olhava para os ímpios e via que os ímpios tinham a mesma sorte que eles. E até quando então ele tem um alento, uma satisfação para si, em poder olhar para quem? Para o Senhor, porque os ímpios têm para quem olhar. Eles não olham para si, eles olham, são como animais, olhando para baixo. E nós também, nós temos um alento, ainda que tudo possa faltar do nosso lado, podemos olhar para o Senhor. Os meus olhos te contemplam, Deus. Ele te confia, não desampare a minha alma. Nós vamos pensar agora no Senhor Jesus, em nenhum momento, quando ele olhava para o céu, ele sabia que tudo ele pedia ao Pai, tudo que ele fazia em comunhão com o Pai, né? Isso é o verdadeiro homem, né? Na dependência de Deus, sabendo que ele tinha aquele que não ia desamparar ele, com exceção na hora da cruz, e que ele podia confiar. Um homem, nós aplicarmos a palavra também, subir a João, tal como ele é, somos nós nesse mundo, ou não é tal como ele é, seremos nós nesse mundo, mas tal como ele é, somos nós nesse mundo. Nós temos o mesmo Espírito do Senhor Jesus de poder olhar, claro que os nossos lugares estamos assentados nos lugares celestiais, estamos caminhando por esse mundo, mas quando o Senhor Jesus estava aqui, nós podemos olhar para o mesmo Espírito, andar tal como ele é, somos nós nesse mundo, não seremos, somos iguais. Podemos erguer os nossos olhos a qualquer hora e saber que tem uma esperança que no Senhor nós somos diferenciados dos ímpios, né, daqueles que não têm o Espírito. E essa é uma bênção, né? Tem em Deus a âncora, né, da nossa fé, a âncora da nossa salvação, a âncora do nosso amparo,